Santíssima, que é o professor Júnior, gravando mais um vídeo. Depois de um mês aí sem gravar, por conta de compromissos pessoais, questões de trabalho também. Mas estou aqui de volta e hoje decidi falar sobre um tema que, para quem não me conhece ainda, eu sou ex-protestante, fui de uma igreja batista por 18 anos, boa parte da minha juventude passei nesta igreja, e após um período que eu estava estudando num seminário batista, tive contato com a patrística, a história da igreja e, enfim, existem muitos detalhes, mas que acabaram me levando à fé católica. E alguns irmãos protestantes me perguntam por que eu deixei de ser protestante e me tornei católico. Inclusive até católicos também perguntam bastante sobre isso. E eu já falei em vídeos anteriores algumas das motivações, e uma principal dela foi a Eucaristia, que é o primeiro vídeo que eu postei nesse canal sobre a minha conversão, como a Eucaristia, o entendimento da Eucaristia me fez me tornar católico. Mas também teve outros assuntos, como a intercessão dos santos, e um certo protestante uma vez questionou, dizendo como é que eu ia crer nos santos católicos, e eu estava colocando em ameaça a minha salvação, eu estava me condenando, eu estava, segundo a lógica dele, agora por eu ter me tornado católico, eu agora era adorador de santos, e essa adoração aos santos estaria me levando ao inferno. E sendo que eles cometem esse equívoco de não entender o que é adoração, e para eles a adoração se resume a um ato, a um gesto, e não a intenção, a intenção de adorar, porque não é possível alguém adorar alguma coisa sem intenção. Mas na concepção protestante, louvor, música é adoração, se dobrar os joelhos é adoração, e a gente sabe como católico muito bem que não é o gesto que determina uma adoração, assim como já falei nisso em outros vídeos. Porém, crer na intercessão dos santos, por que hoje eu creio na intercessão dos santos, é também crer na salvação. E quando eu falo crer na salvação, não é porque os santos eles têm capacidade de nos salvar. Todo católico sabe muito bem que os santos eles não são os nossos salvadores, eles não têm capacidade de nos salvar. Nem Nossa Senhora Maria Santíssima, ela tem a capacidade de nos salvar. Ela não nos salva, ela não é nossa salvadora, nenhum santo é o nosso salvador. Nós sabemos muito bem que Jesus Cristo é o único salvador, é o único, e não precisamos de outro meio para alcançarmos a salvação. A salvação é por meio de Cristo. Então, o fato de Jesus ser o nosso salvador, e nós cremos nisso, católicos eles creem que Jesus é o salvador, mas uma coisa não tem a ver com uma coisa, crer na intercessão dos santos não tem a ver com deixar de crer que Jesus Cristo é o Salvador. É o oposto disso. Nós cremos na intercessão dos santos porque nós cremos na salvação por meio de Cristo. Nós cremos na intercessão dos santos porque nós cremos que os santos estão salvos. Eles estão salvos por mérito de Cristo. E como eles estão salvos por mérito de Cristo e agora estão no céu, eles podem interceder por nós no céu por meio de Cristo. Eles fazem parte da igreja triunfante por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo. Nós podemos interceder um pelos outros. A Bíblia mesmo tem vários versículos que diz: orai por um pelos outros, intercedei um pelo outro. O próprio apóstolo Paulo, São Paulo, pede oração por ele e agradece por ações por ele, como pode ver nas suas epístolas. Então, o entendimento de intercessão, quando você pede um santo para interceder por você, você não está pedindo para ele te salvar. Você está pedindo para aquele que venceu o pecado por meio de Cristo, alcançou o céu,
está pedindo aquele que está mais próximo do céu, ou corrigindo, que já estão no céu, mas estão mais próximo do Senhor, interceder por nós. Quando você pede a intercessão de alguém aqui na terra, você pede essa intercessão a essa pessoa justamente porque você crê que ela é uma pessoa que ela tem uma vida digna, e você crê que a intercessão e a oração dela vai fazer com que Deus atenda aquilo que você está suplicando através das orações. E a intercessão dos santos, ela é algo que é bastante antigo. Desde a história da igreja já se vê a intercessão dos santos, como a gente pode ver nos escritos de São Policarpo de Esmirna, Santo Inácio de Antioquia, onde nós vemos que a ideia de intercessão dos santos, principalmente no martírio de São Policarpo, a gente vai ver que as pessoas haviam uma devoção aos santos. Então, na tradição cristã, a intercessão dos santos, ela é algo que já havia desde o início. Tanto que as igrejas mais antigas, aquelas que foram fundadas pelos apóstolos, como a Igreja Católica Apostólica Romana e as igrejas orientais ortodoxas, elas creem na intercessão dos santos. Igrejas de outras tradições, que são igrejas fundadas também por apóstolos ou por sucessores dos apóstolos, e elas creem na intercessão dos santos. Quem veio deixar de crer na intercessão dos santos foi após a Revolução Protestante. Mas até o século XVI, todas as tradições cristãs acreditavam na intercessão dos santos. Era algo que já todo cristão tinha entendimento, e tinha esse entendimento que crer na intercessão dos santos, ter devoção aos santos, não significaria que estaria deixando de crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, crer na intercessão dos santos é um aspecto fundamental da nossa espiritualidade, da espiritualidade católica. Ela é importantíssima, e ela é importante porque ela faz com que nós possamos crer que existe a vida eterna, e que quem está no céu não está lá dormindo. Quem está lá no céu, ele também está intercedendo por nós, pela a igreja militante. Nós cremos que existe uma comunhão entre a igreja, entre todos os cristãos do mundo inteiro, por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, e essa comunhão, ela supera a morte. Aqueles que morrem em Cristo fazem parte ainda dessa comunhão da igreja. Só que esses que morrem em Cristo agora, eles fazem parte da igreja triunfante, e agora eles intercedem por nós no céu. Assim como nós, a igreja militante, intercedemos um pelos outros, e intercedemos também pelas almas do purgatório, que é a igreja padecente. Então, há uma comunhão espiritual entre todos os cristãos, a comunhão dos santos. Então, nós cremos nesse aspecto da teologia, que é um aspecto fundamental da espiritualidade católica. E quando pedimos a intercessão de um santo, não estamos adorando os santos, mas sim pedindo que eles intercedam por nós junto a Deus. Os santos, eles são aqueles que estão na glória celestial e que por sua vida de virtude podem rogar por nós lá no céu. E essa prática não nega a salvação que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, mas essa prática ela apenas reforça a certeza da salvação, a certeza que por Cristo seremos salvos. Então, é muito lamentável que muitos que não entendem a intercessão dos santos e acabam atacando a fé católica, e muitas vezes com mentiras, ou muitas vezes também por ignorância, não entende o que é o ensino de fato da igreja, apenas repetem aquilo que ouviram ou
baseado naquilo que acha que é, porque justamente por não conhecer, acaba falando coisas que a igreja não ensina, justamente pela ignorância. E eu falo isso porque eu, como já fui também protestante, então muitas coisas que eu falava sobre a igreja católica não era verdade, mas eu achava que era verdade, baseado naquilo que eu ouvia de outros pastores, ou baseado naquilo que eu ouvia de livros de autores protestantes, mas não baseado na fonte original, na fonte primária, nos documentos da igreja, nos livros, nos artigos da igreja. Quando eu fui conhecer a história da igreja, os escritos dos bispos dos primeiros séculos, eu fui vendo que aquilo que eu achava que era a igreja católica não é a igreja católica, aquilo não representa a igreja católica. Então, e a Bíblia Sagrada mesmo, ela, que nós cremos que é a palavra de Deus, ela também nos mostra muitas das doutrinas católicas. Agora, o que acontece é que o meio protestante, por utilizarem o argumento da sola escritura, que dizem que é somente a Bíblia, somente ela é fonte de autoridade, que só pode crer nela, é o que faz com que eles não consigam compreender que nem toda a teologia, toda a doutrina vai estar explícita na Bíblia Sagrada, até porque se fosse colocar toda a teologia, toda a doutrina na Bíblia Sagrada, seria um livro que ninguém poderia nem levar, né? Seria um livro, já é um livro enorme, quem dirá se fosse ter tudo a teologia, todo o entendimento da teologia. E a gente sabe que Jesus Cristo deixou o magistério da sua igreja, ele deixou um magistério, e esse magistério da igreja, que foi os apóstolos que consagraram bispos e outros bispos e presbíteros, nós sabemos que o magistério foi responsável por interpretar corretamente as escrituras, assim como também foram responsáveis por transmitir as tradições orais, as tradições que foram ensinadas pelos apóstolos. Então existem muitas da teologia cristã que ela foi definida séculos depois, através do que? Através de concílios para resolver questões teológicas e através do estudo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, através também da tradição oral, através também, lógico, da ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem conduz o magistério, isso foi uma promessa do nosso próprio Jesus Cristo, que disse que daria o Consolador, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que é responsável a conduzir o magistério, a definir as doutrinas corretas. Sabemos que, embora o magistério seja formado por homens, por muitos homens que inclusive foram pecadores, terríveis pecadores, que tivemos ao longo da Igreja Católica, até maus papas com uma vida terrível, uma vida que não demonstrava serem cristãos de verdade, porém até esses maus papas, e é isso que é o milagre da Igreja Católica, não conseguiu destruir a Igreja Católica e não criou nenhuma heresia. Toda a doutrina proclamada ex cátedra, né, por um papa, elas são doutrinas que nós podemos confiar, e nenhuma delas foram revogadas com o tempo, nenhuma delas foram provadas ser equivocadas, justamente porque seguindo a promessa que Jesus Cristo disse em Mateus 16, 18, 19, sobre São Pedro, e a qual disse que edificaria a sua igreja, e sabendo da sucessão apostólica, por mais que hajam bispos ruins, papas ruins, tenha havido, mas a igreja preservou a doutrina dos apóstolos, e isso que é um milagre, porque uma igreja com 2000 anos, mesmo com vários papas ruins, bispos, presbíteros, mesmo com a perseguição de hereges, ou do Império Romano, ou enfim, de governos tiranos, a Igreja Católica ainda continua aí firme e forte. Então,
Por que crer na intercessão dos santos é algo importante para a salvação? Porque é que isso tem muito a ver com a salvação. Como eu já falei no início do vídeo, crer na intercessão dos santos, ela é importante porque nós cremos que aqueles que morrem em Cristo estão mais vivos do que nós. Eles estão no céu e podem interceder por nós. Então, a crer na intercessão dos santos é, na verdade, crer profundamente no plano de salvação de Cristo. Os santos foram salvos por Cristo e sua intercessão é reflexo da vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Quando nós nos aproximamos dos santos, estamos reforçando nossa fé no poder do Salvador Jesus Cristo, que nos une ao Pai e nos oferece a vida eterna. Então, muitas histórias, né, de milagres e graças alcançados por meio da intercessão dos santos nos mostram como Deus age por meio deles. Quando acontece um milagre por meio de um santo, não é o poder vindo do santo. A gente agradece ao santo pela intercessão dele, mas a gente sabe que esse poder não veio dele, mas que ele foi um instrumento de graça por meio de Deus. Aí você pode dizer, mas a gente não precisa pedir intercessão ao santo, a gente pode pedir diretamente a Deus. E eu digo, pode sim, pode pedir diretamente a Deus. Porém, Deus também quis que nós pedíssemos uns aos outros. É tanto que na palavra de Deus nós vemos que devemos orar uns pelos outros. Deus assim quis. Assim como Deus, ele poderia ter escolhido não fazer o homem, não fazer a humanidade. Deus poderia não fazer. Mas Deus decidiu, ele assim quis. Assim como Deus, ele poderia nunca ter se transformado em carne e ter vindo pelo ventre de Nossa Senhora e nos proporcionar a salvação. Mas ele assim quis fazer. O Senhor assim quis. Então foi da vontade do nosso Deus Pai que assim fosse. Que houvesse a intercessão dos santos, a comunhão dos santos, que Deus se transformasse em carne, habitasse entre nós e morresse na cruz pelos nossos pecados. Ele assim quis que para que as pessoas fossem salvas, precisariam ouvir o evangelho por meio de outras pessoas. Assim ele quis. Assim ele quis que deixar sacerdotes, homens que são pecadores, mas que no ato da celebração da missa, a sucessão apostólica, faz a consagração daquele pão, e aquele pão passa a ser o corpo de Cristo, o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, porque assim Deus quis. Então o Senhor não precisa, mas ele assim quis. Então a intercessão dos santos não é algo que reduz a glória de Deus, mas é que aumenta a glória de Deus. Ou seja, nós passamos a glorificar mais a Deus por ter usado seres humanos para nos abençoar, para recebermos graça. Deus ter usado seres humanos para nos abençoar. E nos mostrando também, os santos, que nós, seres humanos, podemos também alcançar a salvação. Podemos também sermos santos. A vida dos santos, ela nos inspira a buscar uma vida de santidade, uma vida de renúncia das nossas próprias vontades, renúncia do pecado. Então, muitas histórias de santos, como São Francisco de Assis, que eu também tenho uma história muito linda com ele, desde a minha infância, que a minha mãe fez promessas a ele pela minha saúde, assim como tenho um carinho muito grande por Santa Teresinha, assim como São Padre Pio também é um santo que eu tenho muito carinho, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, também são santos que me inspiram bastante, como São João Paulo II, né? E muitos outros santos que me inspiram. E a nossa Mãe Maria Santíssima, aquela que eu agradeço muito pela sua poderosa intercessão, e a minha conversão à fé católica foi muito forte por conta de Nossa Senhora, que com a sua poderosa intercessão alcancei
muitas graças. Lógico que essas graças não foram por méritos exclusivo dela, mas essas graças foram alcançadas por mérito de Cristo e, lógico, por mérito dos santos também, porque eles só puderam interceder por nós nos céus porque eles venceram o pecado. Mas a glória toda é dada ao Senhor, porque somente por meio de Cristo é que esses santos podem estar no céu. Então o vídeo de hoje foi mais para explicar as minhas motivações, não coloquei um monte de referências bíblicas aqui, porque o intuito do vídeo é justamente entender que as doutrinas e a teologia cristã, ela não precisa necessariamente estar explícito nas Sagradas Escrituras. A gente precisa usar a lógica, a gente precisa usar o raciocínio, porque Deus nos deu inteligência para entendermos as coisas. Mas é lógico que tudo isso que eu falei tem fundamentação também nas Escrituras. Inclusive, eu não inúmeras referências às escrituras nesse vídeo, porque eu já gravei um vídeo sobre a intercessão dos santos, um vídeo anterior neste canal, que eu vou colocar aqui no final, que vocês podem ver que eu falo sobre a intercessão dos santos, fundamentada pelas Sagradas Escrituras. O meu intuito desse vídeo é mostrar que crer na intercessão dos santos é crer também na salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que tenha gostado do vídeo, peço que possam lembrar de mim nas suas orações, né? Devido a um pouco corrido que tem sido a minha rotina, vou tentar ficar gravando os vídeos aqui, não sei como será a frequência, mas à medida que eu tiver um tempo e eu tiver algo a acrescentar, estarei gravando. O intuito desse canal não é ofender os irmãos protestantes, o intuito desse canal não é fazer react de protestante A ou B, mas o intuito desse canal é aquilo que o Senhor tocar meu coração, trazer a vocês e que de alguma forma eu possa ajudar no crescimento de vocês na fé católica. Que Deus abençoe a todos. Salve Maria Santíssima. Que viva Cristo Rei.